Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a que horas você vai estar vendo esse vídeo. Hoje nós vamos estar dando continuidade aos estudos bíblicos que a gente está fazendo já publicações há algum tempo, né? E hoje nós vamos iniciar a leitura no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 15. Lembrando mais uma vez que todos os vídeos que são gravados do estudo bíblico, nós fazemos utilização da versão online da Bíblia Almeida Corrigida Fiel, certo? No último estudo que a gente gravou, a gente falou um pouco sobre... a gente já falou, né, no decorrer dos estudos, sobre a criação do homem, de todas as coisas, né, que Deus criou, sobre a desobediência do homem, a consequência da desobediência, quando eles provam lá do fruto do conhecimento do que é bom e do que é ruim. E a gente vê que quando o coração do homem ele sempre se inclina para as coisas ruins, Deus vai lá e traz a destruição, né, de toda a humanidade, salvando apenas Noé, seus filhos e sua esposa e as mulheres dos seus filhos, né, porque Deus ele viu que o homem estava fazendo muita maldade, cometendo muita coisa ruim na terra. Então Deus ele tem esse plano, né, de certa forma limpar a terra, digamos assim, né. Aí hoje a gente vai iniciar lá no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 15, que iniciando a leitura a gente vai ler do versículo 15 ao 22, que diz assim: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda a ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, semeiteira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Então a gente vê que no último estudo que a gente fez antes desse aqui, que a gente está gravando, Deus ele traz o dilúvio sobre a terra, né, onde na terra chove durante 40 dias e 40 noites. E antes dele trazer o dilúvio, ele pede a Noé que ele faça uma arca e se proteja com sua família, né, seus filhos, sua esposa, as mulheres de seus filhos, e pegue também os animais, né, fazendo pares para colocar na arca, para que depois que eles saiam da arca, a terra ela volta a ser povoada, tanto por seres humanos como por animais. E assim Noé faz, né, e depois que passa-se o período de dilúvio, que as águas secam, Deus ele vai lá e fala para Noé para ele sair da arca com sua família e também com os animais que ele colocou lá na arca, né? Agora, dando continuidade, a gente vai saber também no estudo de hoje o que foi que aconteceu, que, por exemplo, se Deus ele queria limpar a terra, digamos assim, né, com esse dilúvio que veio, o que foi que aconteceu, o que foi que deu errado, assim, que depois que Noé sai da arca com sua família, volta a ter coisas ruins, porque a gente sabe que a gente vem desse período, né, depois desse período do dilúvio. E a gente vê que até hoje acontecem coisas ruins na terra, né, a gente vai aprender um pouquinho sobre o porquê que ainda essas coisas acontecem. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 9. Gênesis 9. Fazer a leitura do versículo 8 ao 19, que iniciando no 8 fala assim: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída, toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra.
E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. Nessa versão tem Cã, mas nas outras versões da Bíblia diz Cã, então eu sempre leio Cã. Foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Lendo do versículo 20 ao 27 ainda fala: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. E viu Cã, o pai de Canaã, no 23. Então tomaram Sem Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, primeiro, eu gostaria de comentar sobre a leitura que a gente fez quando Deus fala que Ele estabelece o pacto, onde Ele garante que nunca mais a terra seria destruída pelo dilúvio, né? E ele diz que ainda deixaria um sinal desse pacto, que é o arco que aparece nas nuvens no céu. E esse arco, a gente sabe hoje que é o arco-íris, né? Todas as vezes que aparece o arco-íris, a gente lembra dessa aliança, desse pacto que Deus fez entre ele e o homem, né? Que nunca mais chegaria a destruir a terra por dilúvio. E a gente vê aqui que o porquê que depois que Noé, sua esposa e seus filhos e as mulheres de seus filhos saíram da arca, né, o que foi que deu errado, que dessa descendência ainda tem pessoas que cometem coisas ruins, que cometem muitos pecados. Né, a gente vê que quando Noé ele saiu da arca, ele foi cultivar uvas, né, e através da uva ele produz o vinho. Então, através do vinho, ele se embebeda, fica nu, e um dos seus filhos vai lá e vê a nudez de seu pai, e ao invés de respeitar o seu pai, ele acaba tentando, digamos assim, mandar, né, ou desrespeitar mesmo o seu pai, tentando fazer com que seus irmãos eles vejam também a nudez de seu pai de forma muito desrespeitosa. Então, a gente vê que, primeiro, aqui nesse estudo, a gente vê um princípio bíblico, né, que, por exemplo, aqueles que têm o hábito do consumo da bebida alcoólica. A gente vê que através do uso da bebida alcoólica, né, de uma bebida que acaba deixando a pessoa alcoolizada, né, que é o vinho, esse homem ele fica despido, né, e acaba que quando ele acorda, que ele sabe de tudo que aconteceu entre essa fase que ele estava despido e o que aconteceu com seus filhos, ele acaba amaldiçoando um dos seus filhos. E dessa descendência, né, vem uma descendência que já não é mais o que? Abençoada, né, porque esse homem ele vai lá e amaldiçoa o filho. Então, dentre os estudos bíblicos, tem um que a gente fala sobre o consumo de álcool. A gente sabe que hoje o consumo de álcool, de forma inconsciente, acaba até por destruir várias famílias e vidas, né? Quantos jovens que não estão tendo suas vidas ceifadas porque fazem o consumo do álcool de forma muito irresponsável, né? Em muitos momentos. Então, é um estudo para mais adiante, mas só que a gente já vê aqui o que foi que teve de consequência que fez com que a descendência depois de Noé não desse certo, né? Porque pelo ato de embriaguez e desrespeito de um filho para com seu pai, acaba que a humanidade novamente, né, teve uma descendência que não veio abençoada. Lendo lá no capítulo 11 do livro de Gênesis,
Gênesis 11, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, que fala assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Eu gosto de passar também essa passagenzinha no estudo bíblico de hoje, quando eu falo sobre essa temática, né, depois que eles saem do dilúvio, porque aqui a gente entende um pouco o porquê que, por exemplo, alguém fala inglês, outro fala espanhol, outro fala francês, outro, né, essa diversificação de línguas também, Deus ele nos ensina que foi o próprio Deus que fez, né, e ele já fez realmente para evitar que o homem tivesse tanto contato e acabasse por planejar coisas ruins e fazer coisas ruins, né? Então foi um meio também de Deus proteger, né? A criação, assim, que ainda servia a ele. Hoje a gente vai ficar por aqui, né? Sobre esse estudo, a gente vê o pós-momento dilúvio no estudo de hoje, e a gente acaba também falando um pouquinho sobre essas consequências da embriaguez e do pacto que Deus ele fez com a terra, né? Entre o homem e Deus, que ele garantia que nunca mais iria destruir a terra por dilúvio, né? E até hoje a palavra de Deus ela permanece firme e permanecerá, né? Porque Deus ele é fiel. Então fique com Deus, até a próxima, e espero que o Espírito Santo possa conduzir a compreensão de cada pessoa que possa estar vendo o estudo.